Família Crescer, a paz do Senhor. Continuemos a nossa leitura bíblica, Deuteronômio, capítulo 30. Quando todas essas bênçãos e maldições que eu coloquei diante de vocês acontecerem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje ordena a vocês, então o Senhor, seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu. De lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então o Senhor, seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão, o Senhor, seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas.
Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse, e o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção, ensine-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles, quando eu estiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comida à vontade, tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sobre juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou-a aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sobre juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois sei que são rebeldes e obstinados. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer.
Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras de modo que ouçam. E ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que ordenei a vocês. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. E Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Capítulo de número 32. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho. Como a chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louve a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor. Povo insensato e ignorante. Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, que o fez e os formou? Lembre-se dos dias do passado, considere as gerações há muito passadas, pergunte aos seus pais e estes contarão a vocês, aos seus líderes e eles explicarão a vocês, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube, numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com os mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis, provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos.
Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles, mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não selei meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre, ele dirá: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas, que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo nome que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devora a carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem da alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, a todo Israel disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos, que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio dela vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados, assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel.